Olá, pessoal. Eu sou a professora Sandra. Que nem eu falei no Cigar, né? Mandei mensagem para vocês. Eu vou estar assumindo essa disciplina de metodologia do trabalho científico. E eu queria fazer esse vídeo, já que algumas pessoas não conseguiram vir na aula na semana passada, para explicar um pouquinho do que a gente falou, de como a gente como eu estou planejando as aulas a partir de agora, né? A partir da ementa, né, inspirada obviamente para cumprir a nossa ementa, eu organizei as próximas aulas em 3 unidades e, e aos poucos a gente vai desenvolvendo esse conteúdo que e eu acho assim que fica mais interessante para vocês se a gente desenvolve o conteúdo e depois vai aplicando num projeto de pesquisa. De fato, conduzindo uma pesquisa mesmo simplificada por causa do tempo, mas que tem um começo, meio e fim, né? Alguma coisa, um trabalho em grupo. Como é que vai funcionar esse trabalho, né? A ideia é que vocês se juntem em equipes de 3 ou 4 alunos para elaborar um artigo científico em formato ABNT. Mesmo que vocês nunca tenham feito um artigo científico na vida, não se preocupem, a gente vai fazer um acompanhamento ao longo das aulas com entregas parciais para determinadas datas que eu vou passar para vocês, para no final do semestre a gente ter um trabalho escrito e uma apresentação para debate, né? E com isso a gente vai cumprindo aí o conteúdo da disciplina. O que seria esse projeto, né? O que seria esse trabalho final? A ideia é a gente combinar tanto a teoria, ou seja, artigos científicos e livros, o que os autores, os pesquisadores têm falado sobre algum tema específico, e depois coletar dados, né, através de um método de pesquisa que seja científico e que seja consistente. Por exemplo, fazer entrevistas com pessoas que façam sentido dependendo do objetivo de pesquisa que a gente definir, ou um questionário fechado para passar aí dos colegas, ou coletar dados da internet, enfim, isso tudo vai depender das decisões que a gente vai tomar ao longo do semestre. Eu trouxe aqui algumas possíveis sugestões de tema. O importante é vocês escolherem um tema que vocês acham interessante, que o grupo acha interessante, já que vocês vão se aprofundar um pouquinho nessa temática. E, obviamente, são sugestões de temas. Se vocês quiserem trazer outros ou tirar algumas dúvidas, fiquem muito à vontade. O importante é que tenha alguma relação, obviamente, com a engenharia de produção. Então, vocês podem querer compreender melhor as competências profissionais, a carreira, a trajetória, as tecnologias da indústria 4.0 ou até a evolução para a indústria 5.0. Também tem algumas temáticas emergentes do tipo economia circular, economia solidária, economia compartilhada. A lógica de startups e do empreendedorismo e de inovação também é diferente, também traz algumas contribuições interessantes da engenharia de produção. Então, como eu disse, são só sugestões de temas, vocês fiquem muito à vontade. Depois a gente pode debater um pouquinho mais sobre essas temáticas, se vocês quiserem compreender melhor do que se trata. E aí, aos poucos, a gente vai definindo essa temática do projeto de vocês. Ok? E aí, esse projeto, ele faz parte dessas notas parciais e a nota final fazem parte dessa média das notas em grupo. E também a gente vai ter algumas notas de atividades individuais. E aí, no final, a gente vai considerar todas elas para a média final da disciplina. Ok? Então, só alguns avisos gerais, né? A ideia é, porque a gente tem esse projeto, é a gente não ter essas aulas nas quintas-feiras, aquele crédito de 1 hora, né, que a gente teria, porque a ideia é usar esse horário para vocês darem continuidade ao projeto. Então, vocês podem se reunir, fazer pesquisas em casa e assim por diante. Especificamente nessa semana do dia, né, nessa semana aí, que é quinta-feira, dia 6, e na sexta-feira, dia 7 de outubro, a gente não vai ter aula, porque eu vou estar num congresso e não vou conseguir dar aula para vocês. Mas, em substituição a isso, né, eu vou definir algumas atividades para vocês entregarem. Então, vocês, pelo CIGA, então todas as entregas comigo, eu prefiro fazer pelo CIGA para eu conseguir me organizar melhor. Então, fiquem atentos às datas e aos horários
dos prazos, porque depois disso não dá para enviar mais. Então, o que eu vou querer para vocês definirem aí, porque como a gente não vai ter aula nessa sexta-feira, né, que seria dia 7 de outubro, eu queria que vocês usassem esse tempo, né, que a gente teria aula para definir o grupo e um possível tema para o trabalho final e fazer fazer um fechamento do artigo do CIGA, que vai estar disponível para vocês. O que é um fichamento e algumas dicas, não se preocupem que eu vou fazer um vídeo sobre isso também, ok? Então fiquem muito à vontade para fazer perguntas e ao longo da disciplina me procurar. É importante a gente fomentar essa colaboração entre a gente, porque é assim que acho que a disciplina fica mais interessante para todo mundo. Ok? Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Agora eu vou fazer aí 2 outros vídeos para ficar aí com um pouquinho mais de conteúdo para vocês. Ok? Obrigada pela atenção. Até mais.